Olá, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação e na aula de hoje vamos falar sobre os transdutores finitos. Os transdutores finitos são, na verdade, extensões da aplicabilidade dos autômatos finitos. Então, na verdade, os transdutores finitos eles têm associado uma cadeia de saída a cada sequência de entrada, ou seja, a gente pode dizer que os transdutores finitos são autômatos finitos determinísticos com uma saída, né? Ou com saída, certo? E aí, essa cadeia de saída ela é representada por um alfabeto próprio, que pode ser igual ao alfabeto de entrada. Geralmente não é igual, geralmente a gente diferencia, tá? Mas pode ser igual ao alfabeto de entrada. E esse alfabeto é utilizado, então, para escrever a cadeia de saída. O que acontece? Os símbolos desse alfabeto de saída, eles podem estar associados de duas formas. Então, primeiro, eles podem estar associados à sequência de estados percorrida, ou seja, a saída ela vai estar vinculada ao estado. E aí, nesse caso, nessa situação, nós temos as máquinas de Moore. Quando a saída está associada às transições percorridas, então nós temos o que nós chamamos de máquina de milho, que nós vamos falar cada uma delas agora, certo? Estou começando aqui com a máquina de Moore. Então, a máquina de Moore é um autômato finito determinístico com saída, ou seja, é um transdutor finito, definido como sendo uma cétupla, ou seja, ele tem as mesmas características de um autômato finito, acrescentado agora um alfabeto de saída, que é representado por delta, e uma função de transdução, aqui representado por lambda. Tá? Então, esse alfabeto de saída, né, é que vai gerar as cadeias de saída desse autômato, e a função de transdução é que faz o mapeamento do estado para a saída. Ou seja, aqui na máquina de Moore, a saída do autômato ela está vinculada ao estado. Tá? Então, no diagrama de estados, cada estado do autômato finito é rotulado com a identificação do símbolo do alfabeto de saída, que deve ser gerado toda vez que os estados forem sendo atingidos. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, de um transdutor do tipo máquina de Moore. Então, aqui, ó, ele é uma cétupla, né, uma cétupla. Aqui eu tenho dois estados, Q0 e Q1. Né? Q1 é o estado final. E aqui nós temos, então, o único alfabeto de saída aqui, que é 1. Então, aqui nós temos a função de transição desse autômato, veja que é idêntico a um autômato finito determinístico. Né? Eu tenho a função de transição dele aqui representado, né, no diagrama de estados. E aí, a cada estado, eu tenho um rótulo associado, ou seja, eu tenho uma saída associada. Então, dado que ele está aqui em Q0, essa barra aqui é para representar que ele imprime 1. Então, dado que ele está em Q0, imprime 1. Dado que está em Q1, ele vai imprimir o vazio. Então, se a gente analisar esse autômato aqui, a gente pode observar que a linguagem aceita por ele é a linguagem A, B asterisco, C, A, opa, A, B asterisco. Tá? Então, essa seria a linguagem aceita por esse autômato, isto é, a sequência de um ou mais AB asterisco separado pelo símbolo C aqui. Posso ter vários ABs asteriscos separados por um C, né? Um símbolo C aqui. Então veja que esse autômato, ao aceitar uma determinada cadeia, né? Ou seja, com a sentença aceita, por exemplo aqui, A, B, B, C, A, B, 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 C, A, B. Ele vai gerar a cadeia 1, 1, 1. Por quê? Porque esse transdutor ele funciona como um contador do número de subcadeias AB asterisco. Então, a cada cadeia AB asterisco, ele conta 1. Né? Então, veja que a menor subcadeia desse autômato é A. Né? E ele já conta 1 aqui. Por quê? 1. Porque ao iniciar o autômato, o Q0 já conta 1, ele já gera como saída. Agora, muito detalhe aqui com relação a isso. Por exemplo, muita gente pode achar que quando ele for a cadeia vazia, você achar que ele vai gerar 1, né? Porque pelo simples fato dele estar aqui em Q0, ou seja, cadeia vazia, ele está em Q0, já imprime 1. Só que a cadeia vazia, ela não pertence a esse autômato. Tá? Vocês podem observar que tem que ter pelo menos um A aqui, para atingir o estado final Q1. Então, ele só vai imprimir, né? Ele só vai gerar uma saída, esse autômato, quando a sentença for reconhecida.
Tá? Por mais que ele esteja aqui em Q0, e pode vir qualquer coisa, por exemplo, podia vir B, 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 por exemplo, o que acontece? Ele trava aqui, né? Mas, por exemplo, a cadeia vazia, poderia pensar, a cadeia vazia, então ele vai gerar porque a cadeia vazia aqui está em Q0, então, não, mas ele não vai gerar, por quê? Porque a cadeia vazia não é aceita, né? Então, a saída, resumindo, né? A saída do autômato, tá? Ela só vai ser impressa, né, quando a cadeia pertence à linguagem, ou seja, quando tem uma sentença que é aceita por esse autômato. Certo? É importante. Bom, em relação à máquina de Mealy, né, ela é similar, na verdade, a gente vai ver no último slide que a máquina de Mealy, a máquina de Moore, que são tipos de transdutores, são máquinas equivalentes. Tá? Então, a máquina de Mealy é definida como uma cétupla também. Veja que ela também tem um alfabeto de saída e ela tem uma função de transdução. O que muda da máquina de Mealy para a máquina de Moore? É que a função de transdução da máquina de Mealy, ela faz o mapeamento dos estados pelo alfabeto de entrada no alfabeto de saída, ou seja, em outras palavras, os símbolos, né, de saída, eles vão estar associados às transições do autômato. Tá? Então, lá na máquina de Moore, os símbolos de saída, as saídas, né, do autômato, estão associados aos estados. E aqui na máquina de Mealy, as saídas estão associadas à função de transição, ou às transições. Então, aqui nós temos um exemplo de um transdutor do tipo máquina de Mealy. Então, novamente aqui, ó, veja que ele é um autômato finito, só que agora eu tenho um alfabeto de entrada, aliás, eu tenho um alfabeto de saída, e nesse caso aqui, ó, o alfabeto de saída é idêntico ao alfabeto de entrada. Tá? Isso não tem problema. Geralmente a gente opta por um alfabeto diferente, mas nesse caso a gente optou, por exemplo, se for fazer um tipo de pré-processamento, algum processamento na tua cadeia de entrada, né? Então pode ser que eles tenham o mesmo, sem problema nenhum, o mesmo símbolo do alfabeto. Não tem problema. Tá? Então aqui nós temos, ó, novamente a linguagem que aceita é a linguagem AB, asterisco, CAB, asterisco, asterisco, né? Está aqui o autômato. E vejo que agora, nesse autômato, nesse transdutor aqui, que é uma máquina de Mealy, a saída desse autômato, né, ela está associada à transição. Então, dado que está em Q0 e vem um A, ele vai imprimir, ele vai emitir um AB e vai para Q1. Se está em Q1 e vem um B, ele vai emitir essa barra vertical assim na diagonal, né? Ela vai indicar aqui que é uma saída, tá? Não confunda com aquela outra barra vertical. Essa aqui está na diagonal e essa barra aqui indica que dado que vier um B aqui em Q1, ele não emite nada. E se vier em Q1 vier um C, ele volta para Q0. E nesse momento ele emite um C aqui. Tá? Então o que esse transdutor aqui, que é do tipo máquina de Mealy, faz? Ele vai fazer o mapeamento, né, das cadeias AB asterisco aceitas, olha lá, pelo autômato, em cadeias do tipo AB, mantendo C como separador. Então vamos supor que venha aqui AB, olha esse exemplo aqui interessante, A, B, B, C, A, B, 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 C, A, B. Então o que ele faz? Ó? Ele vai emitir apenas AB, né? Veja que esse B aqui ele já não emite mais. Então ele vai emitir cadeia do tipo AB, mantendo C como separador. Então ele vai emitir aqui AB separado por C, depois AB separado por C e depois AB. Tá? Então é como se ele eliminasse esses excessos de B aqui. Tá? E agora, detalhe, quando ele encontra um A, ele emite um AB. Tá? Então, aqui, por exemplo, A, B, 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 C, AB. Então, ele vai eliminar esses dois B aqui. Ó. Então, ele vai imprimir AB, C, AB. Agora, que interessante isso aqui. Ó. A, C, A, C, A, C, A. Então, em vez de ele pegar só o A, ele vai acrescentar o B. Ó. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B. Então, e vejo que aqui nesse caso, como está associado à função de transição, né, a emissão do símbolo, né, de saída também vai depender, né, do reconhecimento da cadeia. Tá? Okay? Então, ele só vai imprimir a saída, por exemplo, aqui. Vamos supor que eu tenho a cadeia AC. Né? AC. Teria que vir mais um A ou
um A aqui para poder reconhecer, não é isso? Então, só um AC aqui, por exemplo, ele não reconhece. Tem que vir um AB depois, ou um A, na verdade, né? Tá? Então, se vem um A, depois vem o C aqui, ele não reconhece, então também ele não vai emitir nenhum símbolo, tá? De saída. Isso é importante. Assim como a máquina de Moore, na máquina de Mealy, a saída só é gerada quando a cadeia é aceita, tá? Isso é muito importante vocês compreenderem. E é óbvio que esses tradutores, né, máquina de Mealy e máquina de Moore, são equivalentes. E por que eles são equivalentes? Porque toda máquina de Mealy pode ser simulada por uma máquina de Moore e vice-versa. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo para a gente entender essa equivalência entre esses transdutores aí. Eu considero a linguagem L1, então essa linguagem aqui é X, X asterisco, e aí pode vir, né, um traço X e X asterisco, depois isso pode vir zero ou mais vezes. E ela é definida sobre um alfabeto, né, que é o alfabeto de entrada aqui, X, traço. E aí eu tenho uma linguagem L2, que é definida sobre um alfabeto de saída, X, Y, hashtag aqui. De tal forma que as cadeias de L2 reproduzam na saída as cadeias L1 com as seguintes modificações. Então, olhe lá os critérios de saída. Então, todas as subcadeias de entrada X, X asterisco, que contiverem 3 ou menos, ou seja, no máximo 3 símbolos X, devem ser reproduzidas de forma idêntica na saída, com 1, 2 ou 3 símbolos X. Então, entrou um X, tem que sair um X. Entrou 2x, tem que sair 2x. Entrou 3x, tem que sair 3x. Okay? Agora, as subcadeias de entrada x, x asterisco, que contiverem 4 ou mais, né, símbolos de x, devem ser reproduzidas na saída como sendo x, x, x. E aí o quarto símbolo em diante, todos aqueles 4, por exemplo, se tiver 5 x, eu vou imprimir 3 x e um y. Tá? E, por fim, todos os símbolos, né, traços da cadeia entrada devem ser substituídos pelo símbolo hashtag na cadeia de saída. Então, onde tiver tracinho, quando aparecer tracinho, eu vou substituir por um hashtag. Tá bom? Então, olha como ficaria, então, aqui as sentenças aceitas, por exemplo, e a cadeia gerada. Então, vamos supor que tenha essa cadeia aqui, né, de entrada, x, traço x. Então, a saída tem que ser x, jogo da velha, hashtag, né, x. E aqui, por exemplo, eu tenho 3x, então a saída aqui tem que ser 3x. Depois vem o traço, então, hashtag. E aqui eu tenho 4x, né? 4x aqui, então eu vou pegar, vou manter esses 3x e esse último x aqui eu vou substituir por y. Agora olha esse outro aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6x. Então eu vou manter esses 3x aqui e vou substituir os outros 3 por y. Substituindo aqui o tracinho por hashtag, né? Depois eu mantenho os 3x, depois coloco o hashtag, depois os 2x. Tá? E aqui o mesmo processamento, né, das anteriores. Então, como é que eu represento esse transdutor utilizando a máquina de Mealy? Né? Então, veja que a máquina de Mealy, lembrando que a máquina de Mealy está associada à saída, né? A saída, né, do autômato, o autômato, nesse caso, ela é associada à função de transição. Então, veja que aqui eu tenho, dado que está em Q0 e vem o X, eu mantenho o X e vou para Q1. E Q1 é o estado final. Dado que eu estou em Q0 e vem o X, eu imprimo o X e vai para Q2. Dado que eu estou em Q2 e vem outro X, imprimo o X e vai para Q3. Tá? Então, veja que aqui, ó, eu simplesmente imprimi os 3x normalmente. Né? Mantive aí. Mas a partir do quarto X, toda vez que vier X, o primeiro x que vier, né, que é o 4, eu vou substituir por y. Né? E aí, se vier mais x, já substitui por y, então eu não vou substituir por mais nada. E aí, para cada situação aqui, ó, dado que eu estou em Q1 e vem um traço, ó, zera tudo, né? Porque veio o traço, tem que vir x. Né? Lembrando lá na nossa... Vou voltar aqui. Lembrando que a nossa linguagem é essa aqui, ó, x. Aí pode vir vários x depois. Mas depois que vier um traço, tem que vir um x aqui, ó. Então, se vier um x aqui, vem um x e vem um traço, substitui por hashtag e volta para Q0. Veio 2x, mas veio um traço, então substitui por hashtag e volta para Q0. Veio 3x, né? Aqui em Q3, mas veio um traço, substitui por hashtag e volta para Q0.
Veio 4x, né, ou mais, né? Substitui por y aqui o x. Se vier mais x aqui, coloca vazio, mas se vier um traço, zera tudo e volta para Q0. Tá? Eu vejo que a máquina de milha eu considero assim, um pouco mais, vamos dizer assim, mais intuitiva, né, do que a máquina de Moore. Quer ver? Perceba a diferença. Né? Eu posso transformar essa máquina de milha aqui, por exemplo, em uma máquina de Moore. Só que agora, observe que a saída do autômato, do transdutor, vai ter vinculado aos estados. Então, dado que eu estou em Q0 e vem um símbolo dado que eu estou em Q0, né? Ou seja, já estou em Q0, já emito o Q1 vazio. Aí sim, quando vier um X, né? Ele vai mudar de estado. E aí, quando ele alcançar Q1, eu vou imprimir aqui um X. Veja que é bem equivalente. Então, essa transição aqui, na verdade, foi substituída por, dado que eu tenho Q0, né? Coloco um vazio, ele não imprime nada aqui em Q0, mas se vier um X, quando ele atingir Q1 aqui, ele já imprime o X. De Q1, aí se vier mais um X, ó, ele já vai aqui, ó, em Q2, quando ele atingir Q2, ele imprime outro X. De Q2 para Q3, aí quando ele atingir Q3, já tem 3x, então ele vai, nesse momento aqui, substituir o Q3 por X. Veja então que eu tive que adicionar mais um estado aqui, ó, que a gente chamou de Q5, para representar exatamente essa transição aqui, ó. Já veio 1, 2, 3, 4. Quando vier o 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, eu já substituí, ó, o quarto símbolo por Y. Mas se vier mais um, eu não posso deixar aqui em Q4, porque ele vai ficar imprimindo Y. Então, eu tenho que ter mais uma transição aqui para Q5, para aí sim, quando vier mais, ó, quando ele ficar aqui em Q5, eu sempre imprimir vazio. E aqui eu não posso simplesmente voltar para Q0, porque sempre que ele voltar para Q0, né, ele vai estar imprimindo vazio. Então, eu tive que criar aqui mais um estado, que é o estado Q6. Veja que Q6 aqui vai receber exatamente essa situação aqui de quando vier um traço, né? Esse traço ser substituído por uma hashtag. Ou seja, nesse momento aqui, ó, cada volta aqui, eu estou zerando o reconhecimento do autômato, né? Porque veio um traço, então como veio o traço, tem que vir um X pelo menos para ele poder reconhecer. É isso? Então eu criei esse Q6 aqui para poder gerar ou substituir o símbolo do traço por uma hashtag. Então veja que tanto a máquina de milho como a máquina de Moore, elas são transdutores equivalentes, executam a mesma saída, eles vão gerar a mesma saída ali, né, no nosso autômato finito, ok? Vocês podem, então, fazer tanto um quanto o outro. Quando eu disse que é mais intuitivo, o máquina de milho, é porque, geralmente, a transição, né, quando ocorre a transição, eu já estou gerando a saída. No caso da máquina de Moore, quando eu estou fazendo a transição, é quando eu alcanço o estado. Então, geralmente, essa pequena diferença é que faz a gente entender que a máquina de milho, no meu entendimento, né, particular, a máquina de milho ela é um pouco mais intuitiva que a máquina de Moore. Mas ambas são totalmente equivalentes, ou seja, elas reconhecem a mesma entrada e geram a mesma saída. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula de transdutores finitos. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.